Final da 11ª rodada do Brasileirão e o Botafogo disparou mais ainda. Já dá pra cravar que o Botafogo vai levar a taça. E lá embaixo, hein, tem time que ainda não venceu nenhum jogo nesse campeonato. Vasco e Curitiba estão cada vez mais afundados. As SAFs vão conseguir dar um jeito neles? A análise do Brasileirão agora, rodada 11. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Canal novo aqui no YouTube, sei que tô lutando contra os grandes, os gigantes aqui do YouTube, mas eu só tenho a agradecer a todos vocês que não param de se inscrever no canal e que estão dando muita força para eu continuar com os vídeos aí nos comentários. Muito obrigado mesmo. Série A voltou pegando fogo e esse é mais um vídeo do Prisma do Brasileirão. Se você não conhece ainda esse quadro do torcedorismo, eu faço ele nas séries A, B e C do Brasileirão. E esse vídeo serve para você ver como tá a fase do seu time e também do seu próximo adversário, né? Porque pode ser que o seu próximo adversário esteja lá no alto na tabela, mas o desempenho recente dele tá em queda. Ou o contrário também, pode ser, né? Então é bom pra gente projetar quem deve subir ou descer nas próximas rodadas do Brasileirão. Aqui na Série A o Prisma tem mais cores porque é o campeonato com mais objetivos do Brasil, né? Essa é a tabela de cores e dos aproveitamentos, 70% ou mais. Nos últimos 5 jogos, né? 70% de aproveitamento ou mais nos últimos 5 jogos é a campanha de quem briga por título. Então esse time tá bem demais, com certeza seria bom não enfrentar esse time agora, né? Entre 60% e 69% é o time que tá na bola verde e com aproveitamento de briga por G4. Entre 50% e 59% é aquela galera do meio de tabela que pode até beliscar ali uma pré-Libertadores no final do ano. Entre 40% e 49% de aproveitamento nos últimos 5 jogos são os times que não vão brigar por coisa alguma, né? Não vão brigar por coisa grande, mas precisam estar de olho aberto para não cair. E quem tá com rendimento abaixo dos 40% já tá vendo o fantasma da Série B ali no retrovisor, tá com rendimento de time rebaixado. No final tem sempre a tabela do momento de cada clube. A gente vê quem tá na liderança do Prisma na rodada 11. Eu vou sempre na ordem alfabética, começando pelo América Mineiro, que não começou bem esse campeonato em 2023, vem tentando se recuperar, fez um bom jogo contra o Grêmio, mas aí teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, levou a virada e tá com rendimento de 47% nos últimos 5 jogos, leva a bola roxa, é um time que tem melhorado nos últimos jogos. Já o Atlético Paranaense é o contrário, começou o campeonato razoavelmente bem e agora amarga a bola vermelha com rendimento de 27% nos últimos 5 jogos, foram só 4 pontos nos últimos 15, perdeu para o São Paulo de virada na última rodada e o Furacão está despencando na tabela. Já o Atlético Mineiro tem conseguido manter um rendimento bom, está com 60% no último jogo, empatou fora de casa com o Fluminense. Na estreia do Filipão, né, novo técnico do Galo, fez um bom jogo, poderia até ter vencido. É um time que ainda está bastante desorganizado, né, mas o Filipão deve dar o jeito dele ali, deve crescer ao longo da competição. O Bahia conseguiu o maior feito dessa rodada, tirou a invencibilidade do Palmeiras nessa Série A, era o último time que estava invicto, o Palmeiras. Bahia venceu o Verdão na Fonte Nova ferveu, o Bahia subiu na tabela e aqui no Prisma também. O Tricolor de Aço agora tem 40% de rendimento recente e sobe para a bola roxa nesse Prisma. Comenta aí, você torcedor do Bahia que tá feliz nessa semana. Agora vai? Comenta aí. Agora vem o grande líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Botafogo que até quando joga mal ganha, né? Jogou fora contra o Cuiabá, viu o adversário ser melhor, essa é a verdade, mas foi lá e venceu, cara. Então quem quer ser campeão é isso aí. Isso que eu chamo de vitória de campeão. Quando você joga mal e mesmo assim vence, é tudo que o torcedor quer. Botafogo segue brilhando, tá com 80% de rendimento nos últimos 5 jogos, abriu 5 pontos do segundo colocado. E se continuar assim, meu irmão, já podem entregar a taça pro Fogão. Eu quero saber se vocês concordam comigo, tá? Se o Botafogo venceu o Palmeiras, já tá com o dedo ali na taça ou é muito cedo pra gente falar isso ainda? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O Bragantino, cara, o Bragantino foi o time que entrou com mais intensidade nessa rodada. Se você não percebeu, a maioria dos times parece que perdeu o ritmo, né, com essa parada de 10 dias. A galera fica muito tempo sem jogar, muitos times entraram meio devagar nessa rodada, mas o Bragantino não, cara. O Bragantino atropelou o Flamengo, grande jogo do Braga, mais de 30 finalizações, foi 4-0, mas podia ter 5-6. Bragantino só tá crescendo de rendimento e subindo na tabela, já tá com 67% de aproveitamento recente. O Corinthians finalmente conseguiu uma vitória importante, ganhou do Santos lá na Vila Belmiro, ganhou o Clássico Paulista da rodada, viu seu rendimento subir para 47%. No retrospecto recente, é bola roxa para o Timão. Já o Curitiba segue numa draga.
mas é uma draga surreal. Perdeu em casa outra vez, segue sem vencer nenhum jogo nesse campeonato, cara. Foram 11 jogos do Coxa, 4 empates e 7 derrotas, 0 vitórias, amarga a lanterna da Série A. Desse jeito também não tinha como, né? Tá com 13% no retrospecto recente e precisa melhorar urgentemente. Os mesmos 13% do Cruzeiro, que caiu demais de produção, cara. A Raposa caiu muito, começou bem o campeonato, mas agora tá mal. Dessa vez perdeu pro Fortaleza em casa. Cruzeiro começou bem, mas agora tá sentindo... É normal oscilar, né? Voltou pra Série A depois de muito tempo na Série B, mas não dá pra continuar com esse rendimento por muito tempo, senão vai acabar brigando pra não cair de novo, né? O Cuiabá é uma boa surpresa, tá jogando muita bola nesse momento do campeonato. Cara, se você for enfrentar o Cuiabá nas próximas rodadas, se liga, porque jogou melhor que o Botafogo, jogou melhor que o líder nessa última rodada. Perdeu porque o time finaliza muito mal, tá? Sentiu falta do Daverson nessa última partida, tá faltando um homem-gol ali, mas mesmo assim tá com aproveitamento de pré-Libertadores, 53% e bola azul pro Dourado. O Flamengo passou mais um vexame nessa temporada. Os jogadores do Flamengo parece que entraram contra o Bragantino ali pra treinar, cara. Parece que eles estavam indo treinar, e um treino fraco, inclusive. Viram o Bragantino jogar uma final de Copa, né? Então a diferença de intensidade foi surreal. Tomou um 4-0, mas no retrospecto recente ainda tá bem. O Flamengo tá com 67% nos últimos 5 jogos, mas tem que parar de escolher em qual partida que os caras vão entrar ligados, né? Isso, se continuar assim, isso vai cobrar um preço alto lá no final da temporada. O meu Fluminense, meu Deus do céu, cara, que fase. Eu tenho ficado revoltado ao falar de Fluminense ultimamente. Eu sei que vocês curtem minha opinião de torcedor quando eu falo de Fluminense, né, cara, mas tá brabo. Muitas escolhas ruins, não só da comissão técnica, né, do Diniz, mas também dos próprios jogadores, dos dirigentes, dos preparadores físicos, fisiologistas. São muitas lesões em sequência no Fluminense nessa temporada. O time caiu muito de produção, muito por conta da quantidade gigante de desfalques, mas também pelas escolhas erradas em quem ia substituir esses desfalques, tá? Não dá pra ficar passando pano aqui não. Eu gosto do Diniz, mas ele também erra. Essa é a situação dele com a lateral esquerda, eu não consigo entender. Tem lateral esquerdo de ofício no elenco, ele continua improvisando. Claramente o Guga não consegue jogar do lado esquerdo. O Guga é um bom jogador, mas ele tá queimando o cara botando ele na esquerda. Isso tem que parar. Mas o Fluminense está com um aproveitamento recente de 33%, que tá ridículo, né? Ainda tá em 7º na tabela, por conta do bom início que teve no campeonato, mas se continuar assim, o futuro vai ser difícil. O Fortaleza foi ao Mineirão e venceu o Cruzeiro, vitória para retomar o rumo. O Tricolor tá com 47% de aproveitamento recente e tá tentando voltar para o topo da tabela também. O Goiás ganhou um jogo importantíssimo, era confronto direto contra rebaixamento, enfrentou o Vasco aqui no Rio de Janeiro e o Esmeraldino venceu, melhorou seu rendimento recente, que ainda é baixo, está em 33%, mas o time tem melhorado e a gente pode projetar uma subida de produção do Goiás nas próximas rodadas. O Grêmio é o outro time do campeonato, além do Botafogo, que está com bola dourada, 80% de aproveitamento. O time do Grêmio está ganhando muitos jogos. Não tá jogando o melhor futebol, mas tá muito eficiente. Foram 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Não é à toa que tá em terceiro na tabela do campeonato, né? E tá querendo entrar na briga pelo título. Se deixarem o Grêmio chegar, vocês já sabem. O Inter é outro time que melhorou muito o rendimento recente. Estava numa péssima fase, mas parece que agora voltou aos eixos. Tá com 67% nos últimos 5 jogos. Venceu o Curitiba fora e já pode começar a pensar de volta em briga por G4, tá? Já o Palmeiras, que é o grande time do Brasil nos últimos anos, junto ali com o Flamengo talvez, não tá lá essas coisas não, e eu posso provar, os números estão aí. O Palmeiras está com aproveitamento recente de 53% e entre os 10 primeiros colocados, preste atenção, o Palmeiras, entre os 10 primeiros colocados, é o time com o terceiro pior aproveitamento nos últimos 5 jogos, tá? Fica na frente só do Fortaleza e do Fluminense, mas para você ver, até na fase ruim do Palmeiras, ele continua pontuando ali razoavelmente bem, metade dos pontos o Palmeiras tem levado, mas se quiser título, precisa melhorar. O Santos, que passou por uma situação muito triste com a sua torcida tirando bomba no gramado no meio do jogo com o Corinthians, o jogo acabou antes, teve que ser interrompido, tá agora com punição, a torcida não pode entrar no estádio, nem em casa, nem fora de casa, durante 30 dias, tem outro time inclusive que levou essa punição, já já a gente fala. O Santos está realmente mal nos últimos jogos, o
O Santos tem só 20% de aproveitamento, está se aproximando cada vez mais do Z4. Santos que é um dos 3 times que nunca caíram, né? Então tem que melhorar. Acabou de demitir o treinador, o Daí Helman saiu do Santos, precisa pensar bem em quem vai trazer. O São Paulo venceu o Furacão de virada no Morumbi, segue com um ótimo aproveitamento, 60% nos últimos 5 jogos. Se recuperou das 2 derrotas seguidas que teve no campeonato, perdeu para Grêmio e Palmeiras e agora tá voltando a pensar em vaga no G4. E agora a gente vai falar do Vasco da Gama. Cara, é pior que o Vasco não tá jogando tão mal, cara. Eu tenho falado isso com vocês, o Vasco não tá jogando tão mal quanto os resultados dele sugerem, né? Mas a pressão é grande demais, cara. O Vasco não vence há 10 jogos. Venceu só na estreia e tá numa sequência de 6 derrotas seguidas. É o pior time do nosso prisma. 0% de aproveitamento nos últimos 15 pontos, cara. É muito raro um time zerar o prisma, cara. Talvez seja mais raro do que um time que gabarita, né? O time que fica com 100% de aproveitamento. O Vasco precisa pensar com muita calma quem que ele vai trazer para treinar o time. Também é outro time que demitiu seu treinador, demitiu o Barbieri. E assim, se trouxer um técnico que não encaixa ali com o time, pode ter sido a última chance de dar um rumo para esse time e salvar do rebaixamento. E o Vasco é o outro time que tomou punição, também vai ficar 30 dias sem que sua torcida possa ir aos estádios, né? Então isso vai dificultar ainda mais a reação do Vasco. A torcida do Vasco reagiu mal à derrota para o Goiás e também depredou ali de São Januário, uma coisa feia. Então o Vasco vai sentir falta da sua torcida. Eu acho que vai ser duro para o Vasco se recuperar, mas vamos ver. Não consigo cravar ainda que Vasco e Curitiba estão rebaixados. Eu acho que são times grandes, times que têm altos investimentos por trás, 2 SAFs, né? Podem se reforçar bem aqui no meio de temporada, mas os dois precisam mudar da água para o vinho o seu esquema de futebol nesse ano, porque senão eles vão cair realmente, né? O Curitiba tá com 4 pontos, o Vasco com 6, e os dois precisam abrir o olho, não é nem agora, mano. Tinha que estar aberto ontem já, porque se eles não resolverem isso logo, vai dar ruim. Essa é a tabela final do nosso prisma da Série A na rodada 11. Eu quero destacar aqui, além de Botafogo e Grêmio, que são destaques naturais, né? Inevitavelmente eles são destaques, eu vou destacar o Bragantino, que subiu muito de produção, tanto em pontos conquistados como no futebol praticado. Olho no Braga. E negativamente, Vasco e Curitiba seguem a sua sina, 2 times com torcidas gigantes que estão passando vergonha nessa Série A. E eu destaco também o Fluminense. Cara, o Fluminense despencou de rendimento, parece que tudo desencaixou por lá, rusgas na equipe. O Fluminense precisa urgentemente colocar a cabeça no lugar e fazer o que sabe, cara. O time sabe jogar bola. E você que chegou até esse momento do vídeo, ficou até aqui comigo, você é brabo. Então comenta aí pra eu saber que você tá agora, nesse momento do vídeo. Comenta aí pra você qual é o melhor e qual o pior time atualmente do Brasileiro. Quem é que tá jogando o melhor futebol? Quero saber de você. A 12ª rodada do Brasileiro já vai começar nesse sábado e essa rodada só acaba na segunda-feira com o jogo entre Vasco e Cuiabá. Eu vou continuar acompanhando tudo aqui no Torcedorismo, então se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal para ficar sabendo tudo do futebol brasileiro. Deixa o seu like para me ajudar na divulgação desse vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou!